Muito bom dia a todos. Hoje, 27 de novembro, como nós combinamos, hoje é oficialmente a nossa última aula. E nessa última aula, nós temos um combinado de verificar até onde vocês chegaram. Eu gostaria, né, de sugerir uma sequência aí das apresentações. Então, primeiro eu vou ver e ouvir o pessoal do banco, que foi responsável pela construção do banco, pela construção das APIs, e aí eu quero ver e ouvir um pouquinho do que foi feito, como foi feito. Vou fazer sim algumas perguntas para entender aí a participação de vocês, né, e a solução que vocês criaram. É muito legal, né? Eu não consigo abrir meus arquivos, mas tá bom. Só um minuto. Ô Magno, eu estava falando contigo de backup e tal. Eu ia falar, mas eu acabei não falando, né? Não, Certo. cara, eu tô tranquilo. Tudo que eu tenho tá na nuvem. É, Tá. Só não que tá aí. mais. Não, mas aí de vez em quando, cara, aí a nuvem não funciona. Tem, tem esse pequeno detalhe. É, mas na verdade não é que ela não funciona, não. É que o Google Drive tem um esquema que ele não baixa mais os arquivos locais, ele só cria um apontamento, só que tá tudo em nuvem. Só que de uns dias para cá, você tenta abrir, ele. Não é esse. Ele dá erro de leitura. Entendi. Mas, você acessando na nuvem, tá tudo certo. Só quero pegar aqui as nossas definições. Muito bem. Quando a gente definiu o grupo da API, ou o grupo do banco, né? Era a Bruna, o Lúcio e o Muriel. Ontem a Bruna mandou um recado que faleceu a avó dela, mas ela iria tentar participar no dia de hoje, tá? Então vamos ver. Bom, primeiro eu gostaria que vocês, né, espontaneamente mostrassem a API. E aí, na sequência, eu vou fazer algumas perguntas aí para entender algumas coisas. Vamos lá? Muriel, Lúcio, Beleza, professor. Bom dia. bom Eu dia. vou mandar o link do repositório primeiro aqui no chat. Tem necessidade de mandar as collections das requisições para você agora ou prefere Agora não, depois? agora não. Beleza, vamos lá. Desculpa, eu tô gripado. Só um Ok. minuto. Peraí, professor, só vou tirar o HDMI aqui. Vocês continuam me ouvindo? Sim? Bom, começar aqui com a forma que a gente utilizou, que foi o Node.js. A gente fez a construção da API utilizando a biblioteca Express do Node, né? Fizemos a criação das rotas baseado tanto em algumas telas que já tinha sido construída do pessoal e também na nossa modelagem que a gente havia passado. Estamos utilizando o banco MongoDB. E ok, essas são as rotas, que são os endpoints, né, da nossa API. Primeiramente, eu tive que fazer a construção da autenticação do token, né?
Então, quando bater numa rota de registro, o model do user, né, que foi construído pelo esquema do Mongoose, que é do Mongo, eu coloquei os parâmetros que são necessários aqui e criei uma função de validação para cada endpoint aqui. Então, quando o usuário ele for efetivamente criar um registro de usuário, essa biblioteca que chama Joy aqui, ela vai fazer essa validação aqui. Então, o usuário sendo uma string, ele vai validar se está sendo uma string, no mínimo de 4 caracteres, e deixando que ele é required, né? Que ele é necessário para essa rota funcionar. Então, eu checo se o e-mail ele já existe, e caso o e-mail existir é porque ele já foi cadastrado, então ele não pode ser cadastrado novamente com esse mesmo e-mail. Eu utilizo aqui o bcrypt, né, que é outra biblioteca do JavaScript. Eles geram uma senha criptografada, na qual no banco fica salva essa essa senha criptografada, né? Então instancio um novo usuário baseado no modelo e passo o body que está vindo, de username, de e-mail, de telefone, e a senha que já foi passada aqui. Depois tem a rota de login, que faz a validação do login e checa também novamente se o e-mail existe e faz a comparação das senhas. Depois ele assina o token que está vindo do header, que tá no header, né? E faz a decodificação desse token. E depois ele encontra o usuário pelo ID, né? E retorna o token e o usuário. Eu vou testar esse endpoint aqui, né? Vou criar isso não local, isso API mesmo. Então eu vou fazer aqui, né? professor@gmail e fazendo a inserção ele vai retornar esse user. Então beleza. No login. Essa URL, Lúcio, desculpa te interromper. Essa URL, essa chamada da API é a mesma que os dois grupos usariam para poder consumir a sua API, validando o usuário ou cadastrando o usuário novo. Sim. Essa é efetivamente a API rodando no Heroku. Tá. Quando é feito o deploy aqui, ele gera essa URL como um serviço gratuito, sabe? E ele recebe um JSON, que são os dados aí que ele vai validar. Sim. Então, como é que você documentou isso para os grupos? Como é que você passou essa informação para eles? pelas próprias requisições aqui da qual eu mandei para eles e conversando, não documentado mesmo, documento Word que explicaria. Isso foi até um erro da nossa parte. Então, como a gente estava conversando sempre, acabei não fazendo uma documentação e só explicando de fato. Aí um ponto para todos vocês, porque de certa forma, né, esse dia de hoje, a gente está fazendo aí uma passagem, né? Por tudo aquilo que vocês conseguiram aprender ao longo do curso de vocês, né, eu vou estar vendo aqui. E vocês estão indo, alguns já estão atuando, outros talvez não, né? É um talvez porque eu acho que a maioria já está ali, né, próxima. E a comunicação, e eu vejo hoje, né, no trabalho que eu faço, a comunicação ela é fundamental. Tanto a verbal, mas principalmente a escrita. Porque por vezes você fala e as pessoas não te entendem. Quando você escreve e a pessoa é obrigada a ler, aí é que ela vai perceber alguns pontos. Então, sempre, né, não confiem só na comunicação verbal, não. É importante documentar. Eu acabei de conversar com vocês. O ideal seria que eu fizesse um relatório de tudo que eu conversei, mandasse no e-mail ou mandasse num canal de comunicação que fosse combinado. Mas isso tem que estar escrito. Mas pode seguir, Lúcio. Certo. Então, na hora de fazer
Na hora de fazer aqui um login, ele vai retornar um token e o seu usuário. Esse token ele vai ser utilizado em todos os headers aqui. Então, por exemplo, na hora de verificar esse token aqui e inserir um serviço, certo? Então, na rota de serviço, ele faz basicamente a mesma coisa. Ele utiliza uma função que eu criei aqui, um script para verificar se o token está validado, porque se não tiver validado é porque ele não está logado e não pode acessar a rota. Então, passando aqui na função, esse verify, ele faz a validação pelo validation, pelo serviço validation, da mesma forma que o usuário, instancia um novo objeto e dá um try catch aqui no banco para salvar esse serviço. Ô Lúcio, esse token vale por quanto tempo? É o padrão do Node, eu não cheguei a ver, professor. Não coloquei essa validação. Ok. Certo. Então aqui tem um find all que ele basicamente pega todos os serviços. Então, se eu vir aqui passar essa header aqui, ele retorna todos os serviços aqui que já foram cadastrados. Então, por exemplo, se numa tela tem a necessidade de fazer uma listagem de serviços, Consultar os serviços existentes ou escolher no list. sim, ele vai passando por aqui. Beleza. Eu tenho mais rota aqui. No caso, se eu quisesse verificar aqui por essa rota de serviço, não vai passar o header aqui. Eu excluí alguns serviços aqui e outros eu acabei fazendo de uma forma diferente. Então, por exemplo, se você quiser passar pelo o nome do serviço, eu fiz a rota aqui também e da mesma coisa. Também tem pelo próprio ID, que aí retorna o prestador e o serviço que está cadastrado. Para fazer um update aqui, passando o ID, e para deletar um delete aqui normal. Então todas essas rotas elas estão criadas aqui nessa rota aqui de serviço. Então depois tem a rota de prestadores, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele basicamente segue o mesmo padrão de requisição e responsa aqui, né? E basicamente essa parte eu insiro um prestador novo aqui, ele tem que me retornar o prestador. Então esse novo prestador vai ser o professor X. Então ele retorna tudo, aqui todos os dados do prestador. Se eu fazer um find all aqui, ele vai retornar todos os prestadores que estão ativos aqui. Então o professor X se enquadra aqui no último. E outra coisa, em todos os modos, no final eu tenho um date aqui, que é como se fosse um created, né? Para verificar em qual momento que foi feito esse registro.
Então, vou pegar aqui o prestador e buscar ele pelo identificador. Então, ele retorna o payloadzinho, né? E para fazer um put aqui, né? Então, ele em tempo real já retorna. E fazer o delete desse prestador. Certo. Aqui no pedido foi a rota que deu um pouquinho de trabalho de fazer. Então eu posso buscar os pedidos por um fundial, posso buscar o pedido pelo ID. E aqui ele faz a seguinte lógica, né? Ele busca tanto o serviço quanto os prestadores e a solicitação em si. Eu consigo apagar esse pedido, atualizar ele, e eu consigo ver as avaliações também referente a esse pedido. Então, tá tudo nessa rota aqui. Então, para inserir um pedido, eu vou chamar de pedido X. E beleza. Consigo retornar todos os pedidos. Então, todos os pedidos referentes a esse, né? A esse header aqui. Então, beleza. Ele é criado aqui no final. Eu consigo verificar exatamente qual pedido foi chamado pelo identificador. Então tá aqui o pedido X, ele foi passado o ID do serviço. Então ele retorna qual que é o nome desse serviço, quem que é o prestador. Eu consigo fazer um update, né, desse pedido, fazer o delete desse pedido, certo? Então, se eu passar o ID desse pedido aqui, que seria a tela de avaliação, eu consigo fazer a avaliação dele. As estrelas estão sendo marcadas por um contador aqui, né? E number. Um minuto. Pera. Eu ia te falar agora, eu não tava vendo você passando mais o token. Então, É que você deixou setado aí, né? certo, beleza. Deixa eu ver se a avaliação já está feita para esse pedido. Tá aqui. Certo. Bom, como aqui o pedido já foi avaliado, não tem como fazer essa deleção. Mas no caso, se eu mandar aqui pro pedido, ele tem que retornar o pedido, o serviço, o prestador e a avaliação. Então, se eu pegar uma avaliação que já tinha sido feita, né? Acho que eu vou ter que fazer. Bom, eu não consigo pegar a avaliação que não é referente ao meu usuário. Mas enfim. Você não conseguiu nem avaliar, mas ok, pode seguir. Não, eu vou O fazer de pedido outra. novo que você criou, você não avaliou ele. Não, eu vou fazer diferente.
não foi encontrado. Tá, Lúcio, pode seguir. Tem um bugzinho aí, mas Mas tava funcionando aqui. A minha máquina funciona. Certo. Só um minuto, só deixa eu conferir uma coisa aqui. Em vez de ser isso daqui. Não. Tá, enfim. O avaliar acabou quebrando aqui. tá. Mas basicamente foi isso que a gente construiu, o professor. E aqui nessas rotas de avaliação, acabou não funcionando, mas eu deveria buscar o pedido que foi avaliado, e caso esse pedido estivesse com o ID do pedido já no banco. Só um minuto, só deixa eu fazer o login aqui. Então, caso o seu pedido ele já tivesse com... Bom, já tivesse avaliação? É. Eu estaria aqui e as avaliações estariam aparecendo aqui. Então... Pera aí. O que aconteceu aqui é que ele tá com um conflito de... Eu não devia ter mandado pelo header do outro. Aí... Ok, Lúcio. Já deu para entender como foi feito, Tá. tá? Muriel, o que você tem a complementar com relação ao trabalho? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, né, queria agradecer o Lúcio e a Bruna, né? A Bruna que não pôde estar participando, e o Lúcio, né, pois ele mais conhecia a parte de API, né? Eu, como atuando, não fico responsável por essa parte. É uma dificuldade muito grande a gente teve no começo, pois a gente estava utilizando outras ferramentas, né? E por motivos discutidos em aulas anteriores, a gente acabou mudando assim, de última hora quase para o novo ambiente, a configuração. A minha parte, tanto quanto a da Bruna, né, como foi feito nas calls no Discord, a gente optou de utilizar como ambiente mesmo de trabalho o notebook do Lúcio, pois meu computador, tanto da Bruna, a gente não estava conseguindo configurar a estruturação do projeto. Então, tudo que a gente tentava realizar ao máximo em grupo, né? Tanto mesmo ontem, à noite, era 1h da manhã, eu estava ligando pro Lúcio, porque tava umas escritas erradas, né? No projeto. Até foi na parte da validação do login, né? Ele estava retornando algumas coisas erradas, e até foi corrigido.
E basicamente foi isso, professor. Tá, como é que funciona o MongoDB, Muriel? O MongoDB. Professor, o MongoDB eu não vou saber responder, porque como eu não. Essa parte de última hora eu não consegui pegar, realmente. O, a parte em si do projeto. O que o Lúcio foi nos passando, né, para fazer foi tentar entender as validações, né, que era o mais simples que a gente poderia estar fazendo e estar realizando, porque eu não conhecia as aulas, então a gente tentava levantar o máximo de informações e passar para o Lúcio. Tá. Quais são os passos, Muriel, para eu construir uma API? Se eu tivesse que fazer uma API, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiramente, definir qual vai ser o ambiente, né, que você vai utilizar. Você vai ter que ter uma modelagem, né, no realizado. Segundo, você vai ter que realizar os testes, né, de validação que ela pode ocorrer, os possíveis testes, as possíveis falhas, os retornos, como ela vai estar retornando, né? Eu falei as validações? E as validações necessárias referente ao banco. O que acontece? Quando eu utilizo o banco relacional, né, que eu estou acostumado a utilizar, ele possui, né, as colunas que são requeridas. E na API possui a gente realizou as validações com os campos mínimos, né, e todos passando os campos mínimos e que são requeridos. E no caso ele retorna ele retorna um aviso, né, de que há campos vazios, os campos que deveriam ser necessários, obrigatórios, que estão vazios. O senhor está mutado, Francisco. Está mutado. Ok, obrigado por avisar, Marcelo. Ok, Muriel. Conseguiu, Lúcio? Eu vi que você tá brigando aí. Eu tô indignado com isso aqui. Tá bom. Eu vou deixar para fazer os comentários ao final de tudo, tá? Uhum. Web, Ademir e Daniel. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia. Tudo bem? Eu estou bem. Seguinte, deixa eu começar compartilhando. Chega aí, vocês dão uma olhada, fazendo favor. Pode começar a falar, professor? Pode ir falando enquanto carrega. Então, professor, na parte da nossa parte, né, que são o front, a gente tentou finalizar ele, só que a gente teve alguns imprevistos no meio do caminho. Dentro do WSL, o view, o hot reload dele não está funcionando, e isso também dificultou bastante. A gente tentou finalizar o front, a gente não consumiu a API, porque eu não consegui, a verdade foi essa, tinha muita coisa para fazer, e só eu e o Dani possível de fazer tudo isso. A gente tentou fazer o máximo que a gente pôde, professor. Então a gente fez isso aí. O senhor tá vendo, é o front, fez os formulários de cadastro, prestação de serviço, vínculo, status e login. E basicamente foi só isso, professor. A gente não conseguiu consumir a API. A gente pedia algumas ajudas aí, o pessoal só escrevia.
então dificultou bastante. E eu, particularmente, minha parte, sim, não, não trabalhei muito com APIs, então quando a gente perguntava ficava meio vago as respostas, sabe? Só falava escrevido aí, então ficou meio complicado. A questão da stack que foi escolhida também por um indivíduo que não está aqui, falou, escolhe essa stack que é mais fácil, e outras pessoas também falaram, pega essa que a gente ajuda e tal, e hipocrisia. Mas é isso aí, professor, segue o jogo. Ô, professor, ó, eu não tinha total conhecimento em Vue, na real não tenho nenhum. Manjo mais, entendo mais de PHP. Os formulários foram feitos, eu vi uns tutoriais no YouTube, vi uns vídeos e tal. Como o Gu falou, lógico que isso também não justifica que não é obrigação de ninguém ajudar a gente. Mas, tipo, como a gente pegou esse view do cru, e no começo ainda falaram pra gente, ó, a gente puder, a gente vai ajudar e tudo tal. Só que, infelizmente, o Gustavo, não vi ele. O Vitor apareceu no começo. Eu fiz as telas de cadastro, tudo, só que. Deixa eu mostrar aqui mais Apareceram fácil. nem para dar um bom dia, só pegaram Tipo, do YouTube lá, copiar e colar e jogar aí, deixar pra gente fazer, se virar. legal. Nossa. Que donzinho. Mas assim, a parte da API realmente não está consumida. Eu até tentei, professor, consumir a API, né, usando o X, só que por falta de informação até, assim, não da tecnologia, mas da própria API, assim, que a gente perguntava e tal, e também um pouco da própria stack, né, porque, tipo assim, eu não mexo com JavaScript, então, para mim, basicamente, fui de cara limpa, assim, eu até tentei consumir a API, tem até o Exos instalado aí, só que eu optei por não deixar porque tava bem feio assim o código e tava bem zoado. Eu até cheguei perto de Outros, fazer alguma coisa, só que acabou que, né, virou nada. Foi um Frankenstein. Aí ele vai buildar, professor, só que o hot reload dele dentro do WSL tá bugado, então você tem que ficar parando e startando o servidor, entende? Aí demora pra caramba, tem hora que buga, tem hora que não vai, tem que ficar reiniciando o computador. Tentei preparar o ambiente fora do WSL, só que parece que também, sei lá, não tava baixando a dependência, tava bem bugado, e eu não sei se foi uma atualização do Windows, mas provavelmente seja, né? Tá causando isso. Eu tava vendo alguns fóruns e para algumas pessoas o view tá bugado mesmo. Então foi isso. Só dando uma justificada, né? não é só ouviu não, o Git também tá zoado pra caramba. Mas assim, professor, igual eu falei, também não quero estar, não tô aqui para prejudicar ninguém, só que tipo, eu acho que se tivesse todo mundo do grupo tivesse trabalhado em equipe, eu acho que dava para ter saído mais, mas cara, é complicado porque todo mundo tem responsabilidade. Todo mundo trabalha, só que tipo assim, os demais podiam ter colaborado também. Sei que também isso não é um fato a se usar, mas realmente. É igual, esse projeto, basicamente, eu dei a continuidade nele quase o tempo todo sozinho, o Dani chegou para ajudar. Eu não tive ajuda de fora, igual certos grupos tiveram aí. Então, foi bem complicado fazer. Alguma coisa assim que você quer que eu mostre para si, professor? Tipo, Então, professor, os formulários, eles estão, padrão é desse jeito aí, ó. Faltou, é uma estilização um pouco mais legal. Confesso que faltou uma tela para redirecionar a pessoa para um menu principal, tipo, para ela escolher o que ela quer fazer, né?
ou deixarem pra gente fazer isso aí tudo, sei lá, tudo, sei lá. Aí a gente só tentou fazer, mas, né? Professor? Tô ouvindo, Dani. Eu tô deixando vocês mostrarem o que tem. Ah, não. Então, professor, tem os forms aí, tem a página principal, tem o login ali. E aí é isso, professor. Tá tudo meio padrão, é tudo mesmo, é estilização. E é isso, professor. Tá, e cadê o menu que você falou que tem? Cadê as Não, outras? o menu faltou. Tá. E tem o login? Tem, entra aí, Dani. Tem um login, tem outra página para inserir, tem criar conta. Só que não vai criar porque não tem API, a API não está consumindo. Eu confesso que o Victor fez essa tela de recuperar senha e eu nem sei para quê. Então, tipo, acho que nem tem lógica isso aí. O usuário nem validou nada, ele quer recuperar a senha, sei lá do que. Então, É a parte da API, professor. Do resto, é o que eu falei dos ô, professor, cadastros. e no final da aula, se o senhor pudesse, eu gostaria de trocar uma ideia com o senhor. Pode ser? Pode, mas eu não sei se adianta. Eu acho importante, ainda mais hoje, tudo que tem que ser dito abertamente, tá? Não, então beleza, então. Mas assim, a nossa. Já que a gente não conseguiu consumir a API, a gente tentou pelo menos fazer o front, né? A Uhum. gente tentou pedir ajuda aí pra rapaziada, mas a rapaziada parece que não tava muito afim de ajudar aí. Só ficaram falando e falar e não dar nenhum exemplo é complicado. A gente também não teve ajuda de fora, externa, foi só nós mesmo. É Tá, isso isso aí, você já professor. disse. O que mais? Não, é só isso, professor. Tá bom. Posso passar pro próximo grupo? Pode, claro, com certeza. Valeu, professor. Obrigado, hein? Obrigado. Abner, Lucas e Marcelo? Opa, eu vou começar mostrando o código. Tudo bem? Ok. Fechou. Um segundinho só. Aqui. Chegou? Eu cheguei, eu tô me vendo. Beleza. Tá, esse aqui é a raiz do projeto. Aqui tudo vai ser montado dentro de app.js. Ele é a principal. Aqui a gente tem dois estados, quando o usuário não está logado e quando ele está logado. No React Native, como é Android, a gente tem dois tipos de navegadores. Tem o Stack Navigator e o Drawer Navigator. O Drawer é o deslizante, o menuzinho deslizante, como você já conhece em qualquer lugar. E o Stack Navigator é o mais simplinho. É o que você teria na web com um simples link. Então, após o usuário se registrar ou logar, que está funcionando, ele é redirecionado para home do projeto. Fica dentro aqui do Drawer Navigator. Vai ter um menuzinho bonitinho. Vou começar mostrando a tela do login. A gente fez com o Actions, padrãozão. Como é JavaScript, é muito difícil de fugir dele. Aqui a gente consome a API para fazer o login. Você envia o e-mail do carinha e a senha. E aí ele vai te retornar um token, o auth token. Isso que a gente guarda dentro do storage que a gente tem dentro do... perdão, eu tô com sono. Dentro do storage. Então aqui em middleware a gente tem o set auth token e o set username para a gente poder usar o nome do usuário durante todo o app. Então a gente tem acesso ao nome do usuário em qualquer lugar do aplicativo. Mesma coisa do token. Você consegue, eu já vou mostrar já como você acessa ele.
Então, a gente faz o login, mandando um post para o endpoint correto da API. A gente manda o e-mail e a senha. Retornando, a gente autentica o usuário. Autenticando aqui, ele vai mandar o usuário para home, como eu mostrei antes. Daqui ele vai ter o menuzinho dele, simples, utilizando os navigators e tal. Então, o usuário... Abner, deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. Volta Vontade. lá no login, onde você Claro. chama a API. Aqui. Isso está funcionando? Isso. Está Funcionando. funcionando? Isso. Tá, pode seguir. Ok. Aqui, se quiser ver, por exemplo, aqui a gente tem o make login, manda nome e senha, e é basicamente isso, não tem muita coisa. Você só envia no e-mail, assente, devolve o token, você guarda o token. É com praticamente todos os JWT, né? Então, a gente também tem o register bem aqui. Mesma coisa, só que dessa vez você tem mais parâmetros, obviamente. Usuário, e-mail, o telefone e a senha. Isso está Dessa vez funcionando? Isso, tá funcionando. O Marcelo vai poder mostrar melhorzinho. Na verdade, o login eu tenho certeza que tá funcionando, porque eu testei, né? Eu tive que ficar usando ele várias vezes. E o register eu acabei não usando ele ainda. Então depois assim, a gente vai poder ver isso na prática. Então, não muda muita coisa também. Aqui ele faz a request, salva o usuário, loga ele. Aqui dentro da home, como eu já mostrei, tem os ícones e tal. O usuário pode navegar entre os serviços solicitados. Aqui a gente pega todos os pedidos, que são os serviços solicitados. Armazena tudo. Seta. Isso aqui é um load, que é para mostrar carregando bonitinho no aplicativo. Deixa eu ver. Aqui um negócio para formatar a data, para ficar bonitinho. Aqui, ó, como eu falei anteriormente, tudo que você precisa fazer quando você quiser consumir qualquer rota da API, você passa a URL que você quer, obviamente, o endpoint, e no header tem que ter o auth token. Então a gente pega do storage, o auth token, ele manda bonitinho. A única coisa que você precisa passar. Inclusive aqui na home você consegue ver. Aqui a gente consegue catar do storage, mesma coisa, só que o nome do usuário. Então ele fica aqui bonitinho também no storage. Deixa eu ver o que mais tem para mostrar. Aqui são as outras telas, nada muito diferente. Aqui tem para você cadastrar um novo rating, uma avaliação. Aqui você manda no endpoint dos pedidos, você vai avaliar e você manda o ID do serviço. Esse aqui foi o único endpoint que eu tive problema, que como você pôde ver na apresentação do Lúcio, parece que teve algum probleminha enquanto ele estava desenvolvendo. Então, esse aqui foi o único endpoint que não ficou certo. Aí a gente tem, deixa eu ver, tem user profile, que infelizmente acabou, que a API ela acabou chegando um pouco atrasada. Isso aí foi um pouco um problema, mas com o que ela chegou, eu acredito que foi bem aproveitado. Infelizmente, users não foi possível entregar, porque não tem o endpoint ainda. Então, não deu para fazer com users. Não dá para você editar apenas o usuário, agora registrar e logar assim. Aqui temos mesma coisa, o resto vai basicamente repetir, é como uma sequência. Você manda o URL, o token, e é basicamente isso daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar. Ali tem algumas partes que a gente teve que cortar durante o desenvolvimento, porque acabaria não dando tempo. Como eu disse, acabou ficando um pouquinho apertado. E é basicamente isso. Aqui você pode ver onde eu passo a funçãozinha para ele logar o usuário. E ele vai logar e ele vai ser automaticamente lá pro drawer. Você está usando o React. Isso, React Native. Aqui a gente tem a middleware, que o Actually vai ter, é uma middleware, ou seja, ele vai ficar entre a request e
e o endpoint. Então ele sempre tem que passar por essas middleware aqui. Aqui a gente tem o auth, a gente seta o token, seta o nome do usuário. Aqui no Actions a gente tem uma configuração padrão dele, perdão, que a gente pode usar durante o app também. Você pode tanto fazer manualmente quanto usar esse daqui. Como ele já está configurado, você apenas manda o nome dele, né? Como você importar ele. E o tipo que você quer, get, post, put, o que seja. E aqui a gente tem o storage. Utilizando o storage do próprio React Native, nativo dele. E o async storage, que como o login é algo assíncrono, a gente precisa ter um storage assíncrono, onde você pode deixar uma promise ali para ser resolvida. Deixa eu ver. Aqui é onde tudo é montado, e vai ser montado em cima de app, como eu falei. Metro Server, que é onde é o servidor, né? É o servidor que disponibiliza tudo pra gente. Eu acho que da minha parte é basicamente isso, professor. Da parte do código. Agora eu vou dar prosseguimento para o Marcelo mostrar como ficou ele visualmente. Haroldo, tá ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o celular. Compartilhar a tela. Chegou aí? Chegou, Marcelo. Tá. Certo. Esse aqui ficou a home do nosso app. É como a gente não tem login, vamos criar nosso login aqui. Login ProfX. Qualquer coisa no e-mail aqui só para... Pode ter espaço no nome? Pode. Não pode não. Ô, Lúcio, prepara para você me mostrar esse dado lá dentro na consulta da API, tá? Não pode ter espaço não, Marcelo? Não sei, eu não fiz os testes com isso. Aí já que o senhor relembrou, eu falei, PKV. Pois é, vai no que é seguro. Pronto, login criado. Espera um pouquinho. Lúcio, assume a tela e mostra para mim isso criado lá dentro do Mongo. O Lúcio tá aí ou foi tomar café? Não fui não, eu tô acompanhando, peraí. Eu tava com a segunda tela e dá um crack aqui. Tá tranquilo. Tá aqui, ó. Muito bem. Ok, pode voltar, Marcelo. Opa, fechou sozinho aqui a tela, pode sair de novo. Pera aí. Não, tranquilo. Não, tá logado. Ok. Logamos. Aí aqui a gente consegue entrar na aba de serviços, que tem alguns serviços listados aqui já criados. Tem um problema aqui com a navegação, que o senhor vai perceber que como eu uso iOS, o Abner usava Android, e às vezes a gente usava ainda a web para conseguir debugar um pouco melhor com o console log, ficou um pouco confuso a navegação. Então, por ser sistemas diferentes, deu essa quebrada e a gente não conseguiu resolver de última hora. E como é uma coisa meio que nova pra gente, a gente meio que penou com isso. Mas seguindo aqui, a gente consegue colocar alguma descrição do pedido. Uma observação normal. Aí aqui nessa parte, pode ver que já começa a ficar um pouco estranho. Se eu querer vir aqui em endereço, ele vai ficar ocultado, entende? Isso tem aplicativos de produção de banco, cara, que fazem Sim. isso. Aí vamos supor, se eu Então, fechar o teclado, aí aí ele aparece. tá setado, entende? Dá uma Isso raiva ele- disso quando eu tô usando aplicativo, cara. Total. Esconde o botão, aí se tá com o teclado, eu quero um botão, eu não consigo sair, Mas ok.
Aí, nessa endpoint vai ser aquele problema da API que a gente identificou hoje. Que quando a gente salvar aqui, ele já vai falar que ele foi avaliado como sucesso. Que é o ponto da avaliação que o Lúcio Isso. mostrou, ok. Aí se eu vim aqui avaliar, eu Ele posso fala que já está avaliado, executar normal. só que ele não vai conseguir postar. Isso, e eu também não consigo minimizar o Sumiu o teclado. Eu consigo só dar o voto aqui e enviar. Só que ele não vai aparecer aqui, porque tá dando aquele probleminha no Ok. endpoint. Gente, ok. Aí na avaliação, é o mesmo endpoint que tá dando aquele tilt. E a nossa parte de perfil, a gente não conseguiu ir porque a API tava fluindo com Java, aí o Lúcio ficou barrado naquele ponto dele. Aí começou a migrar para Nuxt, só que a gente não conseguiu implementar isso aqui e a gente deixou por fora por não ser algo tão crucial. Ok. Então, da parte que está implementada, é isso. Aí tem a central de ajuda aqui, só que a gente não deu muito avanço nela aqui, porque... Aqui, ó. O easter egg. Beleza. Eu sabia. Aí, basicamente, é isso, professor, de como ficou o nosso front. Tá bom. Lucas, tem algo a falar? Tem eu. Bom dia, X. Desculpa. Bom dia. É emoção. Tranquilo. Professor, então, como contribuição, eu confesso que eu pude aprender muito, né, com os meninos aí, principalmente, porque eles que estavam mais por dentro da própria linguagem, né, do React. As dúvidas que eu tinha com relação à montagem de código, estrutura e tudo mais, eu ia sempre compartilhando no grupo para que eles pudessem contribuir, né, de alguma forma, falar, olha, Lucas, segue dessa forma, faz assim e tudo mais. Como acredito que você saiba, eu fiquei responsável pelas telas de avaliações, né? Eu estive montando o front de ambas e consumindo a API. Eu não tinha conhecimento no consumo da API em si, só que isso não foi impeditivo, eu mandei no grupo, o Marcelo teve compartilhando comigo um link que me ajudou bastante, que foi da onde eu segui os passos para poder consumir a API com React, utilizando o Axios. O Abner chegou a mostrar as APIs, né, do endpoint, do out e tudo mais. O mais correto, recomendado, seria criar uma pastinha, né, da API dentro do próprio projeto, só que não foi dessa forma que eu fiz. Eu já fiz direto no próprio código da tela, né? Respectivamente, cada tela tem seu código, né, em si. Então, dentro do próprio código, eu importei lá a biblioteca do Axios e estive montando. Eu confesso que tive um pouco de dificuldade na hora de consumir isso, levou um pouco mais de tempo. Eu contei com a ajuda de um parceiro meu de fora, que tem conhecimento em React. Eu estava tendo uns probleminhas, e como estava de madrugada, eu falei, eu não vou incomodar os meninos. O pessoal já está dormindo e tudo mais. Aí ele teve me ajudando, né? O Lúcio sabe aí. Aí a gente teve uns probleminhas na API, mas beleza, deu tudo certo no final. Aí a gente identificou mais alguns probleminhas em outras telas. Esteve dando manutenção e eu comitei lá para os meninos verem se era realmente aquilo que deveria ser apresentado, né, nesse sábado, né? Isso durante a semana. E basicamente era isso, professor. Ô, E o que professor, você fez foi aceito? Pode falar, Marcelo. eu tenho um ponto para falar sobre como foi o processo do Lucas, porque, tipo, eu e o Abner temos contato com JavaScript maior, não com React, então a gente tem conhecimento em Vue. Só que em React é basicamente a mesma ideia, só que com execução bem diferente, só que a ideia e a base é a mesma. E tem muita coisa que a gente não sabe lá, só que a gente consegue desembolar um pouco. E às vezes acontecia de o Lucas vir perguntar alguma dúvida pra gente, e a gente não sabia resolver na hora, mas a gente sabia dar um caminho. Então o que a gente fazia? A gente pegava um link e falava, ó, vai aqui, que aqui parece ter um caminho bom. E ele ia lendo, pesquisando, às vezes não mudava muita coisa, ele voltava perguntando pra gente, só que só de ver esse interesse dele de pesquisar e ir atrás, dava pra ver que ele ia maturando essa ideia na cabeça, sabe? Eu acho que se a pessoa não tem essa atitude de ir atrás, não vai desenvolver. Porque na nossa área,
É assim, pesquisa, 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 faz alguma coisinha. Pesquisa mais um porre, faz outra coisa, sabe? Eu Então, sei. eu falei, Lucas, eu não quero ser cuzão contigo. Mas foi assim que eu aprendi, então toma aí, sabe? Xabulau. Pai, professor, tinha vezes que eu ficava com dó do Lucas, que ele mandava dúvida, aí ficava eu e o Marcelo metralhando ele. Não, é por que você não fez isso? Não, é por que tá aquilo ali? Não, velho, você não tá definindo a função lá, você quer usar? Aí ficava nessa. E mas ele não desistiu, não. Continuou. Aí, professor, todo dia ele tinha o mesmo problema. No terminal. Todo dia, professor, a mesma coisa. Mas aí ele superou isso, né? Sim, glória. Essa semana agora ele superou. Pô, por favor, hein, Lucas. Mas Lúcio, eu já te dou a palavra, tá? Me dá só um minutinho. Lucas, eu quero saber de você o que você aprendeu fazendo esse projeto. Professor, basicamente o consumo da API em si, eu não. Era conhecimento zero, né, por cento. Seguindo os passos que o Marcelo tinha compartilhado comigo, né, e o meu amigo me ajudou, né, falou, cara, dessa forma aqui e tal, vai ficar um pouco mais clara para você, né, vai ficar um pouco mais fácil. Então, assim, questão do consumo mesmo foi algo que subiu do zero. Agora, com relação à codificação e estrutura no React, era uma linguagem que eu não tinha conhecimento, porém, assim, tem as outras linguagens base, né? E a partir dessas linguagens, né, até mesmo na faculdade fora dela, que eu tinha um pouco de conhecimento, né, de PHP, entre outras, foi possível utilizar e, assim, combinar as duas, digamos assim, né? Aí algumas coisas eu perguntava para os meninos, falava, cara, como que faz isso no React? Tipo assim, em outra linguagem eu faço dessa forma. Como que eu faria isso no React, entendeu? Então, assim, era mais claro para eles poderem entender o que eu queria. Uhum. Assim, aí, questão de view, principalmente, que eu senti um pouco de diferença das outras linguagens, que está dentro de um container, dentro desse container tem a view, que é aquilo que vai mostrar ali para o usuário, né, dentro dessa view. E outras coisas também é que eu costumava fazer muitas coisas separadas no código. E que eu levo hoje é que dá para juntar, né, na mesma estrutura ali e você utilizar e não precisa ficar separando as coisas, que fica mais claro para você na hora de você tá dando manutenção, se às vezes acontecer algum tipo de problema, né, que foi isso que eu fiz. A questão das bibliotecas, que foi algo que pegou bastante para mim também, principalmente de avaliações. Eu tive um problema muito sério com bibliotecas. Sempre falei para os meninos, gente, olha, biblioteca tá dando problema sim e tal. Questão de dependências também, sempre tive que instalar as dependências. Tudo que eu ia fazer, instalava uma dependência. Se eu importava alguma biblioteca, eu tinha que instalar uma dependência daquela biblioteca específica. Assim, por isso que os meninos estão perguntando, acabou dizendo, sempre é a mesma coisa e tudo mais. Era grande parte das dependências do npm install, instalava dependência das estrelas, instalava dependência disso, instalava dependência daquilo, do Axios mesmo, para consumir a API, eu tive que instalar, né? E etc. Eu acho que é isso. Legal. Lúcio, pode falar. Então, um pouco pelo nervosismo da minha parte no começo, eu acabei não falando de como que a gente trabalhou, vendo os meninos aí falando, mas eu não posso negar que a vontade de aprender, tanto do Muriel quanto da Bruna, por mais que às vezes a Bruna não poderia estar aqui no fim de semana, e o Muriel ele sendo um pouquinho ocupado pela grande carga de trabalho que ele tem, nem por isso eles deixaram de me requisitar, e sempre estavam com Lúcio, você precisa de alguma coisa? Como que tá o banco? Como que a gente vai fazer isso? E eu tentando sempre liderar essa equipe de 3 pessoas aí. E, bom, nesses meses eu queria também agradecer, eu não posso ser hipócrita de não agradecer o pessoal,
todo mundo aqui. E é isso, professor. Só deixa eu te mostrar um negócio aqui. Rapidão. Você já tá vendo? Sim. Então, o que deveria retornar naquela parte de avaliação era o pedido, o serviço, o prestador e a avaliação em si. Só que o que eu percebi aqui, retornando um pedido que já tinha avaliado, é que tem um problema no código, porque o pedido ele não pode ser avaliado várias vezes e ser retornado todas as avaliações dessa forma, porque ele Aí está depois sendo, ele se perde, né? ele tá sendo avaliado uma vez só, ele pode fazer o update da avaliação, entendeu? Aham. Então ele teria que retornar isso. Esse foi um erro que eu acabei passando despercebido, mas assim, em todos os momentos também, eu sempre mandava, a gente tem um grupo, né, da sala, então sempre mandava para o pessoal se eles precisavam de ajuda na API, se estavam conseguindo pelo menos fazer o login, porque eu deixei bem claro, o login está pronto desde de outubro. Ficou 3 semanas com o login pronto e o pessoal do time aí do desenvolvimento do app estavam me cobrando, e eu sempre falava, ok, então estou trabalhando aqui. Eu mandei vários mesmo. Collections aqui do Insomnia, eu estou usando. Então, falta de recurso não foi, isso não é justificativo. E falta de pronto atendimento também não, porque teve dias até nessa semana aqui que eu fiquei, ó, como é a última semana eu preciso que vocês entreguem a API juntamente, tá tudo certo? Tá tudo certo? Então tá tudo certo. Se ninguém falou nada, quer dizer que tá tudo certo. Então, eu não sou pai de ninguém também. Desculpa, tô um pouquinho exaltado, mas Não, é mentira. isso. Toma um café. Fala, Muriel. Pode falar, Muriel. Eu dou a palavra aqui pro Muriel. Isso. Queria agradecer a todos, primeiramente, e queria falar que nas primeiras aulas do professor a gente ficou caçando banco, né? No caso, eu contratei um banco online e esqueci de pagar. Na verdade, não esqueci de pagar, o débito automático, então estou arrecadando um dinheirinho aí para nós pagar o banco. Tô brincando, viu? Ok. Bom, gente, eu preciso seguir. Antes de partir para a apresentação do Magno, porque o Magno ele tem um outro projeto, né, que foi feito com outra tecnologia. Eu preciso fechar essa apresentação de vocês. Tá? Eu poderia falar muita coisa de tudo que eu vi, né, e ouvi. Algumas coisas eu já sabia, né, que iriam acontecer. Outras coisas me surpreenderam no sentido de que algumas pessoas, elas do grupo, né, dos grupos, eu vejo que vocês evoluíram, né, vocês aprenderam, vocês se desenvolveram naquilo que vocês estavam fazendo e vocês puderam, deixa eu só trazer uma imagem para cá, e vocês puderam evoluir. Agora, alguns, né, principalmente aqueles que não participaram, perderam a chance de aprender mais. Tá? Eu disse que vocês estão fazendo uma passagem da academia, né, estão terminando a faculdade e estão indo para a vida profissional. Na vida profissional, a gente trabalha em grupos, a gente trabalha em times, né, e aí pode chamar como quiser. Alguns chamam de squad, outros chamam de grupo, outros chamam de célula, enfim. E a gente convive com pessoas de perfis diferentes. E tem perfis diferentes, tá? Tem o analista, que é o cara que consegue entender a necessidade, é o perfil. Não estou falando nem do profissional.
Tem o planejador, que é o cara que consegue, a partir de uma necessidade, planejar tudo que vai fazer para chegar no dia de hoje e a entrega acontecer. Tem o cara que é comunicador, é o cara que fala muito, né, muita bravata, só que pouca mão na massa, é o cara que fica conectando as pessoas, e esse perfil também é importante. E vocês aqui, vocês têm perfis diferentes, tá. Eu só tenho que ressaltar algumas coisas. O objetivo hoje era ver o que vocês entregaram, né, o que vocês tinham conseguido fazer. Eh, e às vezes, a gente não pode colocar a culpa das nossas não entregas, e eu tô segurando aqui para não falar um termo mais pesado, para não dar a impressão também de que, né, eu tô sendo deselegante ou mal educado, mas vai ficar só a reflexão para vocês. Eu não posso, às vezes, culpar os outros pelo meu fracasso, porque o meu fracasso, cara, 80%, né, sem medo de errar, é culpa minha, né. Talvez é culpa minha de ter aceitado, talvez é culpa minha de usar a justificativa de que por conta dos outros eu não fiz, né. E eu não vou ficar descendo muito no nível não, né. Eu sei que vocês se dedicaram, eu sei que vocês estão chegando ao final, vocês fizeram outros projetos, né, mas a minha preocupação com relação a cada um aqui, é o que que vocês estão levando para fora, né. Eu acho, ouvindo vocês, que vocês, alguns, né, mais, outros nem tanto, alguns aqui, vendo a forma de apresentar, a forma de comunicar, né, eu vejo assim, são pessoas que vão crescer bastante, profissionalmente falando, tá, que vão buscar bastante oportunidade, que vão vencer desafios, que vão consolidar a sua vida na área de tecnologia, né, e vão ser reconhecidos, porque a essência, ela está aí, né, é o desafio, é o crescimento, né, individualmente eu vejo características diferentes em vocês, só que gente, TI é desafio. TI é você fazer coisas que você às vezes não sabe, né, e aí você tem que se dedicar, madrugada, né, noites, é normal. Só que aí você vai descobrindo e vai crescendo, né. E aí eu preciso falar para vocês, já está com pelo menos 60 dias que eu falo o quê, né. Gente, faz a tela de login, consome a API de login, porque vocês viram quando o Abner mostrou que todo o resto, aspas, é copiar e colar, né. A forma de consumir, a forma que volta é a mesma. Mas não, né, não deu tempo, vou fazer e eu pedi para vocês uma tela, 2 campos, um botão, chama e volta. Eu não sei chamar, né, é você passar uma URL e receber um retorno. E aí a tecnologia, né, eu tentei 5 tecnologias, talvez não seja o melhor, né. Então assim, tem alguns erros de planejamento, tá. Mas eu creio que vocês ainda levam algumas coisas desses 3 meses aí de trabalho, né. E vou falar, tá gravando, não vou esconder isso de ninguém. Na minha opinião, sempre, nunca deve se abrir mão do projeto final. Ah, tem ENAD, ah, tem outras coisas, mas não pode tirar, né. O ENAD é conceitual. Na vida profissional de vocês, o ENAD não tem peso nenhum. Quando eu seleciono alguém, eu não quero saber que nota ele teve no ENAD, eu quero saber se ele sabe fazer, eu quero saber se ele sabe trabalhar em grupo,
Eu quero saber se ele está disposto a encarar desafio. É isso que eu busco. Ah, mas eu não conheço, né? Ok que você não conhece, você vai aprender, você vai se desenvolver e com treinamento, com cursos, você se desenvolve, né, desde que você queira, tá. Então de horas em diante, né, lavamos roupa suja aqui, não é objetivo de hoje ficar fazendo isso, mas de horas em diante, tentem pegar as lições do que vocês fizeram até aqui, de relacionamento, de trabalho, de convivência, e sempre, gente, né, guardem para vocês, o sucesso ou o fracasso, ele depende de vocês. Totalmente de vocês. Ah, mas o Joãozinho não veio. Cara, problema do Joãozinho, né? O Joãozinho vai ficar pelo caminho. O Joãozinho vai continuar ganhando R$ 1.100. Acha que um salário mínimo agora é 950? Não, não, não. O Joãozinho vai chegar ali a 1.300, 1.400, tá? Só que de vez em quando, daqui a 5, 10 anos, vocês vão encontrar o Joãozinho e ele vai estar melhor que vocês. Porque ele descobriu onde que ele consegue fazer bem as coisas. Então tem esse risco, né? A gente não pode ter a soberba de achar que como hoje eu estou bem, hoje eu consegui fazer, hoje eu tirei 9 ou 10, que eu vou ter mais dinheiro que o Joãozinho. Você pode ter, se você continuar persistindo e buscando, porque o Joãozinho pode achar uma outra oportunidade que ele vai estar bem, né? Então, eu já vi muito, né, as voltas que o mundo dá. Eu já dei aula para as pessoas e hoje essas pessoas são meus sócios. Eu já dei aula para pessoas, hoje essas pessoas trabalham comigo, diretamente ou não. Eu já dei aula para as pessoas e hoje pessoas têm empresas que são parceiras. Eu já dei aula para as pessoas e hoje a pessoa trabalha de empregada doméstica limpando casa, não desmerecendo, porque hoje falta profissional de limpeza no mercado. Uma diarista hoje ganha mais ou menos de 130 a R$ 150 dia. Então não estou desmerecendo, mas algumas pessoas foram para a área, outras não. Tenham claro que o mundo dá voltas, e a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Manter um bom relacionamento, e eu acho que todos vocês, né, peguem um lugar separado e peçam desculpa no olho a cada um que vocês falharam dentro desse grupo, porque acima de tudo, a gente tem que zelar pela boa relação. Vocês e eu, nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos mesmo. Pode ser, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui hipotético. Pode ser que daqui a 5 anos o Lúcio vai ser chamado para trabalhar numa empresa e de repente ele vai encontrar nessa empresa o Marcelo como líder. Ou o contrário. Agora imagina, né? Você está numa seleção, você tem uma rusga de faculdade com o cara e você perde uma oportunidade numa grande empresa porque alguém conhece. Cara, não dá, né? Não levem isso de hoje para frente. Então, se nós falhamos com alguém, cara, desculpa, você pediu ajuda, eu não pude te ajudar, tá? Me desculpa mesmo, mas eu estava focado no trabalho, eu não consegui, mas, né, vamos compensar aí essas falhas, tá? Porque a desavença, né, a discórdia, ela não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Isso posto, até porque o Magno, né, não é protecionismo, não, mas eu posso mostrar para vocês, né? Eu tenho o vídeo de toda a evolução do projeto do Magno. Hoje ele tem que apresentar para mim um item só, porque todo o resto, e aí, gente, entra, eu vou falar, tá? Aí entra a maturidade, né? O Magno, ele está nos 44 do segundo tempo e ele precisa resolver. Então, o cuidado que ele tomou foi me colocar a par durante todo o desenvolvimento dele. Chicão, fiz isso aqui. E a hora que ele mandava o e-mail, eu devolvia, Magno, isso aqui você está fazendo errado, vai ser assim.
Ah, eu tô pensando em fazer assado. Magno, isso aqui você faz desse jeito. Tô errado, Magno? Não, professor, tá certo. Então, gente, a apresentação dele hoje, ele me deve um relatório. Porque hoje, às 5 da manhã, eu estava vendo os últimos vídeos que ele me enviou na quinta-feira. Eu sabia que eu tinha que ver para poder estar aqui. Mas é maturidade profissional, tá? E vocês vão alcançar isso em algum momento. Porque hoje o dia a dia dele é diferente, ele já está na empresa, ele já atua, ele já tem problema, já tem prazo, né? Se ele não atender o prazo que o usuário dele está precisando, ele não vai servir. Tá? Então, antes de passar para essa apresentação, eu já vou falar as notas de vocês. Tá? Eu já tenho aqui, eu já tinha algumas ideias, eu só confirmei. Tá? Então, média final. Eu vou falar abertamente, porque não vejo nenhum problema. Vocês todos aqui se conhecem, sabem o que fizeram. Posso ser injusto? Posso. Atribuir peso à dedicação de vocês às noites e madrugadas é difícil. Mas eu faço, sabe? Cometi injustiça já? Cometi. Vou cometer hoje? Vou. Não dá para acertar sempre, tá? Média final. Média final do Lúcio, né? E eu tô olhando, gente, não só o que vocês mostraram hoje, tá? Eu tô olhando todo, tá? Inclusive, né, vou ter que falar. No caso do Lúcio, né, ele salvou um grupo da engenharia. Então, a nota dele também é por conta de tudo isso, é o crescimento, tá? E, no caso do Lúcio também, o Lúcio me surpreendeu. Daquilo que o Lúcio era para aquilo que o Lúcio está hoje. E eu conheço ele, né, de outros carnavais, de outras situações. Então, eu vejo que hoje o Lúcio, profissionalmente, ele tem uma amplitude maior do que ele tinha, e a gente, quando avalia, a gente olha isso também. Então, Lúcio, sua média final é média 10. Muriel. Muriel perdeu a chance de crescer mais. Entenda a correria, o trabalho, entendo tudo isso, Muriel. Mas você perdeu a chance profissional de evoluir. Ela passou. Né? E aí, gente, eu entendo os motivos de todos vocês. Só que você poderia ter crescido mais. Você poderia ter se desenvolvido mais. Sua média final, Muriel, sua média final vai ser 7,5. Tá? A Bruna. A Bruna foi muito coadjuvante. A Bruna, ela não assumiu esse grupo e a oportunidade de crescer. Sabe? É aquilo, vai fazendo aí. E aí não é crítica a nenhuma pessoa, é postura. Então a Bruna vai ficar com média 7. Passando para o próximo grupo, né? O Ademir. Ademir, você foi guerreiro, você ficou sozinho uma boa parte do tempo, né? Você conseguiu criar a aplicação, você foi lá, né? Você, em teoria, teria o Gustavo, né? Depois o Vitor apareceu uma aula e sumiu também. Então você foi guerreiro, cara. Você batalhou, você foi atrás, né? O único ponto é que, se você tivesse me ouvido e tivesse parado naquela primeira tela que estava bonitinha e tivesse consumido naquela tela dias tentando fazer o login, chamando a API, você ia conseguir, eu não tenho dúvida disso. E depois, você poderia construir o resto. Então teve um problema de estratégia aí. Mas ainda assim, você segurou o piano sozinho, praticamente. Até que o Dani voltou recentemente. Então, Ademir, sua média final é média 8, tá? O Dani, por vários motivos, né, não consegui, eu trabalho e tal, mas eu fiquei bastante feliz, Daniel, quando você mudou. Quando você saiu do que você fazia e veio para a infra. Agora, e desde o ano passado eu te falo isso, cara. Agora você precisa se dedicar, né? Se é infra, é infra.
vai estudar, pega cursinho para fazer, faz online. Cara, você pode crescer, mas agora você precisa pegar isso firme, né. Eu sei que você tem outras coisas que você pode fazer, eu sei que na sociedade você tem algumas opções, só que é o que eu estava falando para o Magnus de manhã, essa área é a área que está dando dinheiro. Então se esforça para ganhar dinheiro, cara, para melhorar a sua condição de vida, tá. Então Dani, sua nota final vai ser nota 7, tá, essa é a sua média. Vou falar aqui, né, a média final do Gustavo é 0 e a média final do Vitor é 2. Vocês sabem bem por quê. E aí a gente vai, né, para o app, para o Abner, para o Lucas e para o Marcelo. No caso de vocês, gente, eu vou ser talvez um pouco injusto, porque eu vou nivelar vocês muito próximos. Vocês entenderam e eu vejo, posso estar fazendo uma leitura errada, por isso que eu falo que às vezes eu posso ser injusto. Mas vocês entenderam o que é trabalhar em grupo. É compartilhar conhecimento, é um ajudar o outro. E, se vocês encheram o Lucas de link para ele pesquisar, de vídeo para ele assistir, cara, eu tô muito feliz. É muito legal judiar do Lucas, mentira. Mas eu tô feliz porque com isso ele pode aprender. E o Lucas conseguir entender, cara, é muito bom. E o Lucas conseguir entender que ele tem a oportunidade de crescer, né. Aí, o que que eu leio? O Lucas, do começo do ano para hoje, é outro cara. Eu não conhecia profissionalmente o Abner, e o Marcelo eu sabia que queria, que vai fazer react, que eu vou fazer, e eu ficava naquela: "Tá bom Marcelo, quero ver você fazer". Então, hoje você mostrou para mim que você fez, né. Mas é essa o ponto, vocês precisam e vocês cresceram, só que vocês podem crescer muito mais. Então, para o Abner, para o Lucas e para o Marcelo, média final de vocês, eu vou deixar igual, porque vocês se ajudaram, né. Eu não quis fazer diferenciação do Lucas, porque vocês mesmos disseram e ele assumiu, teve que correr atrás, mas correu. E não é protecionismo, tá? Eu não tenho que passar a mão na cabeça de nenhum de vocês. Mas a média final de vocês vai ser média 9,5, tá? Por conta do que vocês entregaram. E com isso, Magno, eu só quero ver de você, né, pode compartilhar a tela aí, eu só quero ver o relatório. Muriel, depois, deixa eu finalizar aqui, senão. Ô Marcelo, já que você vai lá comprar um velho barreiro, manda um corotinho pra mim. Pode ser aquele azulzinho. Professor, Professor, só deixa eu cortar aqui rapidão. pode falar aí. Pode falar, Dani. Eu, assim, tá liberado, sabe por quê? Eu tô Eu em sei, você tá serviço no trampo, vai lá. e rompeu uma fibra aqui e a gente precisa arrumar aqui. Cara, eu já devia ter arrumado, vai lá, tchau. Valeu, bom, muito obrigado, professor. É Agradece aí, gente. Abraço a todo mundo. Valeu. Chicão, apareceu aí? Sim. Não tá, vou entrar aqui. Então, Rompeu aqui, uma fibra, tá ferrado. que azar, né? Então, aqui na parte da prestação lá, que eu tinha mandado nos vídeos, eu criei esse botão aqui, relatório, para ele fazer, para ele chamar o relatório. Aí eu fiz uma regra para ele só chamar quando tiver com a situação finalizada. Então, se tiver pendente, ele oculta. Desabilita. É. Ah, você oculta. Mas ainda eu preciso alinhar algumas coisas aqui que eu acho que não tá do meu agrado. Mas vamos lá, na parte do relatório, ele vai chamar o relatório, então ele vai listar os dados do funcionário, para qual prefeitura, o destino que ele foi, data do adiantamento, o valor que foi adiantado, qual é o centro de custo, qual o meio de transporte que ele foi, no caso carro, finalidade, ele vai pegar o que está lá. E aqui ele vai discriminar os itens que ele gastou, e aqui um resumo final do total de gasto. Então, ele vai verificar a questão que ele gastou e se tem que reembolsar para o funcionário ou para a empresa. No caso aqui, ele deu ok, mas se eu lançasse aqui, ó. Aquele um que tinha que devolver duzentão, né? Eu vou colocar aqui combustível, que tá barato agora o combustível, né? Tá, quase de graça. Confirmar.
Aqui também eu não consegui, Chicão. Até pedi ajuda. Eu queria o quê? Na hora de confirmar, para ele manter na tela, para ele não ficar voltando lá na grid. Pelo menos nessa tela aqui de prestação. O que você pode fazer, né, seria o ideal manter aí. Mas assim, eu confirmei, eu não vou fazer esse cara mais, eu vou fazer uma outra. Então faz sentido fechar. Você pode Entendi. depois na grid deixar um botãozinho do relatório nela. Verdade. Nossa, eu não pensei nisso. Verdade. Eu pensei aqui e não pensei lá na grid, que seria muito mais Cara, viável. eu já fechei, eu só vou lá e imprimo. Verdade. Então aqui, ó, nesse caso, eu lancei o combustível. Então, como foi 325, adiantado, 175. 175, tem que devolver, reembolsar o funcionário 150. 150. Aí, se eu emitir aqui o relatório, ele vai sair já lá o combustível. Beleza. Tá? Aqui eu achei que eu tinha feito esse label, mas eu acho que eu me perdi aqui, Não. acabei não salvando, tá? Sem crise. Que era para... talvez aí só na assinatura você tem que ter Aí, espaço ó, nos eu dois, acho que né? eu só não salvei, ó. Tá Não, vendo que eu ok. coloquei aqui? Tá, Magno. Mas assim, faltou alguns detalhezinhos aqui que agora de manhã eu vi também a questão da data da prestação. Eu peço até desculpa, mas tava corrido. Bom, levando em conta que você ficou sabendo que era hoje, na terça-feira, né? Verdade, você me deu um susto. Mas assim, basicamente as outras rotinas, se o professor quiser que eu passo, mas eu já tinha passado. Eu já vi todas. Aqui na prestação eu também coloquei o filtro aqui de situação, que não tinha, para ele filtrar se está finalizado ou não, se está pendente. Pode filtrar por profissional. Mas basicamente era isso e os outros vídeos que eu já tinha mandado para o professor. Beleza. Magno, assim, e vale para todos, tá? Vocês vão perceber em qualquer projeto, né, no momento que você está finalizando, que você poderia ter feito muito mais coisas. Tá? Mas aí vocês todos, têm que pensar muito bem o que foi combinado. O que foi pedido. Eles têm que entregar o que foi pedido. Coisas a mais, tem que ser um novo acordo, uma nova contratação. Porque tudo que vocês vão fazer a mais em qualquer projeto, é tempo que vocês consomem. Né? E às vezes, o cliente não pagou por esse tempo. Nossa, Chica, mas eu podia colocar aqui, cara, quanto tempo você gasta? Meia horinha. Meia horinha, mais meia horinha, mais meia horinha, a gente inviabiliza um projeto. Bom, Magno, eu já tinha a sua nota pré-definida aqui na minha cabeça, confirmei que você fez o que se propôs, a forma que você conduziu, como eu já disse, foi muito legal, cara, mas aí foi muito legal por quê? Né? Porque você estava preocupado em acertar, você não podia falhar. É por isso que eu falei que você estava nos 44, né? Você tinha a pressão, tem que ser agora. E tem que ser. E aí você se cercou de cuidados na comunicação, no envio, na transparência, que eles são importantes. Tá? Então, sua média final, Magno, vai ser média 10 também. Tá? E agradeço, né, por você ter acreditado em você. E agora que você já aprendeu a programar, continua. Né? Que é o que a gente falava um pouquinho antes. Continua porque é onde as empresas estão buscando. Tá? E para finalizar, são 9h01, né? Estou cumprindo bem o meu horário hoje, né? Coisa que eu não fiz o semestre inteiro, eu deixava vocês para estudar. Mas hoje a gente vê pessoas recebendo propostas muito altas e com um nível de experiência que, se vocês trabalharem mais um pouco, vocês chegam. Então tá na mão de cada um de vocês. Tá? Você queria falar, Muriel? Não, nada não, professor. Beleza. Então, gente, se ninguém tem mais nada a dizer, né, os puxões de orelha, eles são parte daquilo que eu faço, e eu faço sem remorso nenhum, tá? Mas todo puxão de orelha que eu dei hoje é para que vocês cresçam, tá? Vocês têm potencial, vocês já têm conhecimento técnico, e vocês já aprenderam o que é encarar desafios. Agora está na mão de vocês. Obrigado a todos, finalizamos, não temos mais TCC, não nos vemos mais aos sábados. Valeu. Aí eu choro, professor. Eu adorei essa última frase. Chicão. Oi. Posso só ficar aqui para falar uma questão com você? Da questão lá da documentação? Ok. Mas é rapidinho, coisa de 5 minutinhos. Não, tranquilo. Valeu, professor. Abraço aí. Desculpa se eu exagerei nas minhas falas aí, eu tava um pouco equivocado, mas tamo junto, professor. Beleza, Ademir, valeu. Na colação lá, nós se vê lá. Valeu. Falou, rapaziada. Firmeza, valeu. Valeu, Falou, X, falou. valeu, gente.
Valeu, Bom gente, final de abraço. semana pra vocês. Valeu, Abraço. Marcelo. Tchau. Manda o de pêssego pra mim. Vou mandar lá, professor, via Sedex aí pro senhor. Fechou, manda aí, manda um delivery. Ah, eu mando pra você, professor. Quer Vou duas? ir, Pronto, eu é vou hoje. levar, eu vou levar. É hoje que eu não vou Olha, nem três. sair da cadeira. Rapaz. Valeu, tchau, Fechou, tchau. professor. Qualquer dia desse eu te chamo pra cal de novo. Firmeza. Fechou? Manda um invite lá. O Turco não tem nem como escapar. Você não, Lucas, você tá perdido. Valeu. Mas é Falou, bom. galera. Valeu, professor. Falou, Tchau, 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 gente. Vamos lá, Magno. O professor, mesmo aí que você aguenta deu a aí, nota, Muriel. eu preciso daquela questão da documentação lá, né? Sim, você vai... Você falou até para a gente estipular uma data. Eu comecei já a mexer lá. Isso. Tá? Até semana que vem você me manda. Tá. Aí Mas você manda uma prévia, eu reviso e a gente fecha. Beleza. Aí posso adotar aquela mesma questão? Se eu tiver alguma dúvida, eu mando lá no Tranquilo, e-mail cara. do... Pode